Aqui, primeiro, que a grande conquista, o objetivo estratégico nosso, foi o final do governo do presidente Lula. Crescimento com inclusão social, transformar esse Brasil numa grande democracia popular. E eu trago aqui um fato que é concreto. Há uma mudança na conjuntura. Nós temos problemas, em especial, do câmbio e da inflação, e trago aqui também uma posição, que é minha, desse senador, que nós não podemos menosprezar a luta contra a inflação. E essa é a posição da presidenta também. Está errado quem faz isso. E trago aqui alguns dados, que são dados que preocupam também. Ou seja, é simplismo dizer só hoje que é a elevação do preço internacional das commodities. Existe uma pressão na demanda, principalmente no setor de serviço, por uma mudança nesse padrão estrutural da economia brasileira. Agora eu pergunto aqui, o que propõem os senadores da oposição? Sinceramente, eu acho que está faltando nessa casa uma oposição parlamentar com posições claras. Porque aí nós entramos no debate. Se há riscos inflacionários, o que fazer? Eu concordo com as últimas posições do Banco Central. Eu acho que é errado, nesse momento, quando devemos caracterizar as causas da inflação, simplesmente dar uma pancada na taxa Selic, derrubando a nossa economia. Esse foi um fato que aconteceu. O último relatório trimestral da inflação, divulgado pelo Banco Central, foi muito bom nesse sentido. A identificação das causas da inflação. E pela primeira vez eu vejo o governo atuando em várias frentes, como nesse caso do álcool, que baixou, e a senadora Maria Serrano aqui criticou, baixou o percentual na gasolina, atuando em várias frentes. Quem tem que cuidar da inflação é todo o governo, não é só o Banco Central pela taxa Selic. Até porque as pessoas hoje pagam taxa de juros mais de 40% ao ano, e a gente sabe que não é essa taxa Selic que derruba a inflação. Então eu quero dizer que com toda essa preocupação, acho que o caminho do Banco Central de colocar o centro, a busca pelo centro da meta em 2012, é o caminho correto. Eu quero aqui trazer rapidamente, não quero me alongar muito, a palavra do ministro Mantega, que eu concordo e quero reafirmar isso aqui, que é na instalação do Conselhão. Queremos moderar o crédito sem matar a galinha dos ovos de ouro, que é o mercado interno brasileiro. É uma vantagem grande que conquistamos no Brasil. Países avançados padecem de não ter mercado interno e não tem para quem vender os produtos. Não se trata de matar o mercado interno, que vai continuar crescendo. Queria trazer também as palavras da presidenta Dilma no Conselhão, que acho que são esclarecedoras. Todo aumento da inflação vai exigir que o governo tenha uma atenção bastante especial sobre as suas fontes e causas. Então eu quero dizer a esse conselho, o meu governo está diuturnamente e até noturnamente atento a todas as pressões inflacionárias, venham de onde vierem, e fazendo permanente análise delas. Nós, nesse início do ano, já tivemos várias iniciativas para reduzir a inflação, adotamos medidas de controle da expansão do crédito, de controle da expansão fiscal por meio do aumento do resultado primário, e o Banco Central elevou as taxas de juros. O impacto dessas medidas, de cada uma delas, ainda não se fez sentir plenamente e completamente. É preciso, portanto, ter responsabilidade e serenidade na condução da política econômica. Nós estamos monitorando, como eu disse, a evolução da economia. Estamos prontos para tomar as medidas sempre que for necessário. Quando eu reclamo que falta um debate, uma oposição parlamentar que se pronuncie claramente, porque eu tenho visto que alguns articulistas e alguns setores do mercado assim o fazem. Tem coragem de dizer, era para ter aumentado mais a taxa Selic, em vez de 0,25, 0,50. Era preciso dar um recado ao mercado mais forte. Mas aqui não. Aqui não. E eu, sinceramente, acho que esse é o grande desafio do governo da presidenta Dilma. Mais do que o embate, situação e oposição. Mais do que qualquer coisa. É conseguir manter com serenidade o rumo dessa política econômica, equilibrando o crescimento econômico com inflação. Esse é o limite que nós temos. O limite
é não perder o rumo, o controle da inflação. Esse é o limite do nosso crescimento. Eu concluo aqui, continuando a fala da presidenta Dilma. Eu tenho compromisso, e assumi desde o primeiro momento no meu discurso de posse ao longo da minha campanha, eu tenho compromisso com o controle da inflação, pois sem ele não há desenvolvimento sustentável, e eu cumpro os meus compromissos. Eu também tenho compromisso com o crescimento econômico e social, pois isso é o que gera empregos e possibilita a inclusão de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras na condição de cidadãos plenos, e eu cumpro os meus compromissos. Então esse é o caminho de uma busca mais tranquila, equilibrada, serena, de uma saída que não passa por derrubar a economia, por aumentar índice de desempregos. É esse o caminho. Eu, sem querer abusar de Vossa Excelência, presidente, senador Mozarildo, queria trazer também aqui um texto, para mim, do ex-ministro Delfim Neto. O texto se chama Gradualismo, na Folha de São Paulo, agora 20 de abril. Mas que é tão importante, esse texto teve uma repercussão tão grande em quem está participando desses debates aqui. Delfim Neto começa: estamos num momento interessante. De um lado, existe um otimismo moderado do governo com relação à possibilidade de manter a inflação sob controle, fazê-la retornar a 4,5% no final de 2012 e conseguir um crescimento médio do PIB em torno de 4,5% no biênio 2011-2012. De outro, há um pessimismo exagerado de alguns analistas do mercado financeiro. Estaríamos às portas de um profundo desarranjo fiscal e de uma perda completa sobre desarranjo fiscal, inclusive, é preciso dizer. Agora, quem dizia que o governo da presidenta Dilma não estava fazendo consolidação fiscal, os números do superávit. Nós atingimos em 3 meses 25,5 bilhões de superávit só das contas do governo central. A meta era 22 em 4 meses. Né? O acumulado nos últimos 12 meses está em 96 bi, quando a meta do superávit para 2011 é 81 bi. Mas acabei interrompendo. Né? De outro lado, há um pessimismo exagerado de alguns analistas do mercado financeiro. Estaríamos às portas de um profundo desarranjo fiscal e de perda completa da ancoragem da expectativa da taxa da inflação. O primeiro diagnóstico sugere uma política econômica cuidadosa e vigilante para acomodar um razoável crescimento com aumento de inclusão social. É isso que o governo persegue. O segundo diagnóstico prescreve uma ação drástica, um choque monetário para recuperar a credibilidade do Banco Central, supostamente perdida em 2010. Os dois têm custos e riscos sociais e políticos muito diferentes, e é natural que o poder incumbente procure minimizá-los. O segundo diagnóstico é apoiado numa visão que não corresponde à realidade que estamos vivendo. Quando se analisa o que ocorre no mundo e se compara com o que nos acontece, verificamos que a situação fiscal, déficit nominal e relação dívida-PIB, mesmo não sendo a que gostaríamos, está longe de ser um desastre, e que a nossa taxa de inflação, batendo no teto da tolerância da meta, não está mais fora de controle do que a de qualquer outro mundo emergente. Um dramático choque fiscal e um significativo aumento da taxa de juros real, já a maior do mundo, e 3 vezes maior do que a do segundo colocado, poderia nos levar de volta à recessão. Não tenhamos ilusões. É impossível calibrar os efeitos de tal choque. Uma vez iniciado, ele se incorporará às expectativas dos trabalhadores que, com o risco de perderem seus empregos, cortarão seu consumo, e dos empresários, com medo de perderem, para concluir, senhor presidente, os empresários que, com medo de perderem o equilíbrio de suas finanças, reduzirão a produção e adiarão seus investimentos. Quem calibra para reduzir o crescimento a 3%, pode acabar reduzindo para 1%. Diante desses riscos, é claro que a estratégia cuidadosa do governo parece muito melhor. Reduzir o crescimento real das despesas de custeio para ficar abaixo do crescimento provável do PIB e, além da manobra dos juros, introduzir medidas macroprudenciais para colaborar no ajuste da demanda. Senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência pelo tempo concedido, agradeço aos senhores senadores pela paciência
em me escutar, mas estou me dedicando a esse tema porque eu acho que aqui está o sucesso do governo da nossa presidenta Dilma. Se alguém fala que não tem que ter preocupação com a inflação, está errando, né? Temos que estar em cima disso, mas não podemos tomar uma posição que leve a derrubar a economia, que leve a aumentar o nível de desemprego. Temos que apostar nessa calibragem, nesse caminho da paciência, da serenidade, porque são muitos os problemas. E eu acho, sinceramente, que é simplismo falar sempre que aumentar a taxa Selic, nós reduzimos. Olha, aumentar a taxa Selic nesse momento, é um problema adicional, inclusive, para a questão do câmbio. Então, eu acho que quero parabenizar as posições do Banco Central, o seu último relatório trimestral da inflação, e dizer que nós vamos vigilantes. A presidenta Dilma lá, nós aqui no parlamento, porque esse país não pode sair dessa rota do crescimento com a inclusão social. Muito obrigado.